Bom dia, meus queridos alunos da primeira série. Como estão vocês? Tudo bem? Pois é, estou aqui no aconchego do meu lar, obedecendo às ordens superiores, certo? E até pedindo, que vocês façam o mesmo. Não vamos sair de casa, vamos manter a nossa asepsia sempre no lugar, lavar bem as mãos, para qualquer situação que porventura for fazer, acredito que as oportunidades, elas são feitas em cima das dificuldades, Então, vamos aproveitar esse tempinho que vocês têm livre em casa, para ter a oportunidade de dar uma estudadinha e desenvolver um pouco mais os seus conhecimentos, principalmente nessa matéria maravilhosa que é a matemática. Quando estávamos com as nossas aulas presenciais, estávamos desenvolvendo todos os conhecimentos e as atividades do capítulo 2 da unidade 1. Esse capítulo trazia conhecimentos relevantes acerca dos conjuntos numéricos. Fazer uma pequena revisãozinha com vocês, certo? Para que a gente possa desenvolver os exercícios e nessas aulas de hoje, na segunda-feira, dia 30, estaremos à disposição de vocês no horário da aula para estar esclarecendo eventuais dúvidas, certo? Sempre lembrando que os conjuntos numéricos, eles surgem de acordo com a necessidade do homem de estabelecer princípios de contagem, Para começar, várias civilizações pelo mundo desenvolveram uma forma de contagem que acabou ficando conhecida como conjunto de números naturais, que são números obtidos para você relacionar os elementos da natureza à ideia de quantidade, certo? Nos números naturais, nós trabalhamos isso em sala, todos os números naturais são fechados para as operações de adição e multiplicação. O que isso quer dizer? Que a soma de quaisquer dois números naturais sempre é um número natural, ou a multiplicação de qualquer dois números naturais sempre é um número natural. A partir da necessidade de desenvolver a ideia de subtração, foi-se necessária a criação do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros que abrange todos os naturais e os seus respectivos opostos numéricos. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para os números inteiros, além desses caras, nós temos também o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E no conjunto dos números inteiros, são fechadas as operações de adição, multiplicação e subtração. Com a necessidade de uma operação oposta para a multiplicação, o homem viu a necessidade de criar um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Aí é que a brincadeira começou a ficar melhor, porque com os números racionais a gente passou a ter uma abrangência muito maior da noção de contagem. Os números racionais, como o próprio nome diz, são aqueles que podem ser colocados na forma de uma razão. E na matemática, a razão nada mais é do que uma fração. Daí, a gente chama ele de números racionais. São todos os números obtidos a partir do resultado da divisão entre dois números inteiros, de modo que o dividendo pode ser qualquer número real, o dividendo qualquer número natural ou inteiro, e o divisor qualquer número natural ou inteiro, com exceção do zero. Estão dentro do conjunto dos números racionais os números fracionários, os números inteiros, os números decimais exatos e as dízimas periódicas, que a gente até em sala de aula verificou um procedimento bacana de fazer a dízima periódica transformar-se em fração. Esse procedimento a gente chama de obtenção da fração geratriz. Fizemos até alguns exemplos em sala de aula, lá no nossa parte de aplicando conhecimentos do capítulo 2. E temos os números irracionais, que são aqueles que não são colocados na forma de fração. Basicamente, são formados por dízimas não periódicas, ou seja, números infinitos, com infinitas casas decimais, mas essas casas decimais não têm repetição, são dízimas não periódicas. Se você juntar o conjunto dos racionais com os irracionais, obtemos os números reais. Importante salientar uma coisa: existem infinitos números em qualquer conjunto, mas os números reais eles são de uma abrangência tão grande, que nos permite dizer que entre quaisquer dois números naturais existem infinitos números. Esses infinitos números são números reais, podendo ser eles racionais ou irracionais, certo? Para que a coisa fique um pouco mais lúdica, para que a gente consiga enxergar isso de uma maneira um pouquinho melhor, é importante a gente ter conhecimento sobre a reta real.
A reta real nada mais é do que uma reta onde a gente coloca os números na sua forma crescente, ou seja, a gente ordena os números dentro dessa reta real. Sempre lembrando que, da mesma forma, o infinito ele tem duas partes, né? Você tem um infinito positivo e um infinito negativo. Falei que a gente coloca os números na forma crescente, mas se você decrescer para outra extremidade, você está obtendo uma parte dos números reais que são os reais negativos. Entre dois números, entre, por exemplo, o número 0 e 1, nós temos 0,1, 0,2, 0,3, que são decimais exatos. Temos 0,11111, 0,122222, são dízimas periódicas. E temos o número 0,2753297, cansei, não vou ficar falando mais número, mas não tem repetição. Esses caras são os chamados dízimas não periódicas, geralmente representados por raízes, que a gente não tem o conhecimento do seu valor exato, ou alguns números que são interessantes aí, obtidos por cálculo um pouquinho mais, que a gente não utilizar a expressão, um pouco mais elegantes, né? Por exemplo, o número π, que é obtido pela divisão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né? Vale aproximadamente 3,14. Esses conhecimentos, esse pequeno resumo que eu fiz, é o que norteia o nosso capítulo 2 e é o que vai nos proporcionar a tranquilidade para fazer as atividades inerentes a esse capítulo. Então, eu gostaria de pedir para nessas nossas 2 aulas de segunda-feira, trabalharmos a parte do Consolidando Saberes, que está na unidade 1, capítulo 2, nas páginas 40, 41 e 42. São 20 exercíciozinhos, eu gostaria que vocês lessem e tivessem a tranquilidade de tentar desenvolvê-los, e eu estarei à inteira disposição para estar esclarecendo eventuais dúvidas, tá? As adversidades, elas são complicadas porque elas nos tiram da nossa zona de conforto, né? Felizmente, essa questão da pandemia do coronavírus, né, faz com que a gente perca um pouco aquelas nossas atividades que são corriqueiras, né? Nossa forma de aprender, ela acaba baseada naquilo que o professor nos fala. Mas das adversidades sempre vem as oportunidades, né? Se tem uma coisa que é positiva de tudo isso, é que utilizar dessa situação das videoaulas e de todas as outras situações que porventura vocês estão desenvolvendo aí para estudarem através desse sistema não presencial, isso vai oportunizar que vocês leiam mais, né? E às vezes a leitura é aquilo que falta para que a gente tenha uma abrangência maior acerca daquilo que a gente está estudando. Então, tentem fazer os exercícios, se porventura sentirem dificuldade, dá uma lida no capítulo, né? Acredito que todas as situações que são pedidas nos exercícios são contempladas de alguma forma, tanto nos exemplos como na parte do conteúdo explicitado pedagogicamente no livro, tá? Mas Titi está aqui. Se porventura tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no grupo ou pode mandar para mim no privado, que eu vou estar emocionado na espera de vocês e com uma saudade muito grande no coração. Beijos, vamos fazer essas atividades e espero o contato de vocês. Até se porventura não tiver dúvida, só para falar assim, professor, você é fera demais, você conseguiu só com um videozinho esclarecer minhas dúvidas tudo. Eu já vou ficar muito feliz com isso também. Abraços, tchau, tchau.